que é a famosa Torre de Belém. Dr. Mauro Celso Mendonça de Alvarenga, fotógrafo e procurador de justiça, agora aposentado. Isso. Muito obrigada por vir aqui na PMP, falar um pouco da sua nova profissão, né, como fotógrafo. Obrigado, é um prazer. A gente sai do Ministério Público, mas o Ministério Público não sai da gente. Eu me considero ainda um promotor de justiça, um procurador de justiça. Obrigada, doutor. Bom, fotógrafo profissional. Antes da gente falar da carreira de fotógrafo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira no Ministério Público. Eu ingressei em 1987, fui titular das comarcas de Guararapes, na época era a primeira, né? Guararapes, Itapeva, Poá, e depois já vim para a capital. Na capital eu trabalhei na regional do Tatuapé, na época era regional do Tatuapé, depois no júri, fiquei muitos anos no júri, segundo tribunal do júri, depois no júri de Santo Amaro, no crime de Santo Amaro e finalmente nas execuções penais. Fiquei bastante tempo nas execuções, até me promover para procurador de justiça, onde sempre atuei na Procuradoria Criminal também. Bom, o senhor se aposentou agora em março. Março desse ano. Isso. Nós estamos no ano corrente de 2019. E agora vai se dedicar totalmente à profissão de fotógrafo. Isso. O senhor é um fotógrafo profissional, Sou né? fotógrafo, tenho inscrição no Ministério do Trabalho. Eu sempre gostei muito de fotografia. Eu me lembro de, aos 10 anos de idade, fazer a minha primeira viagem internacional. Fui para Disney, né? Aquela coisa, na época era o máximo, né? E já levei uma camerazinha. Não era uma coisa muito simples, claro, né? E durante toda a minha vida eu sempre tive câmera, sempre fotografei e tal, tudo muito, muito simples, tudo muito sem técnica mesmo, né? Câmera simples e tal. Até que, quando já era promotor da capital, surgiu a oportunidade de dar aula numa faculdade aqui da Grande São Paulo. Eu dei aula lá por 6 meses, vi que não era minha praia ser professor de Direito, mas eu peguei esse dinheiro que eu recebi, que era uma verba, enfim, e comprei minha primeira câmera com mais recursos. Na época era uma Zenit, uma câmera russa, que tinha mais ou menos o tamanho e o peso de um fusquinha, assim, era um trambolho, era um negócio assim, terrível. Mas ela me serviu muito bem para ver, poxa, eu quero fazer isso, eu quero isso aqui. E fui me aperfeiçoando, nós estamos falando isso da época de filme ainda, não existia digital, né? E fui me aperfeiçoando, fui comprando máquinas mais modernas, fui melhorando e tal. Finalmente, quando eu cheguei na procuradoria, já era procurador, eu moro em Guarulhos, então não tinha gabinete aqui na capital. Para não ficar trabalhando em casa, eu acabei comprando uma sala comercial num prédio próximo à minha casa e falei, poxa, não tem sentido eu fazer só o gabinete aqui. E acabei montando ali um estúdio fotográfico, que era uma coisa que eu gostava, para fazer foto da família, dos amigos, enfim, nada profissional, claro. Até que finalmente me aposentei e agora estou fazendo disso profissão, tem estúdio fotográfico para fazer foto, basicamente, de retratos de pessoas tal, e de produtos, alguma coisa que eu gosto muito. Cardápio, já fiz um cardápio de restaurante, coisas assim. Fala um pouquinho mais como é que o senhor atua. O senhor faz as fotos de registros, são fotos mais de estúdio, né? Sim, basicamente o meu interesse são fotos de estúdio, fotos de pessoas, basicamente, né? Eu tenho feito muito a foto é interessante isso, não sei exatamente porquê, mas tenho feito muita foto de grávidas, mulheres grávidas, né? Inclusive eu estou fazendo uma agora, de uma sobrinha que está grávida, eu estou fazendo acompanhamento mês a mês da gravidez, quer dizer, basicamente as mesmas poses, né? Mesma funda, a mesma iluminação e tal, para depois fazer um painel com aquelas fotos todas mês a mês, né? Eu fiz alguns projetos já interessantes. Eu fiz um projeto agora para o Dia das Mães desse ano, já tinha feito ano passado, mas esse ano ele ficou muito grande, foram
40 e tantas mães, salvo engano. Mães e filhos. Então eu fotografava a mãe com os filhos. Então foi interessante, porque eu tive caso de fotografar a avó com a mãe, né, a filha dela, e depois a mãe com os filhos, né? Quer dizer, minhas irmãs que têm filhos, minha sogra com as filhas, né, minha mulher e a irmã, enfim, é uma coisa bacana, né? Fica fica um trabalho bonito, né? São recordações, são coisas que vão ficar, né? E modéstia à parte, o estúdio está muito bem montado, eu tenho um equipamento muito bom, então eu consigo uns resultados bem interessantes. O que eu achei muito interessante foi que até o senhor trouxe um livro, né? Que o senhor tira as imagens do computador e transfere para um livro, para um quadro, ou seja, aquela foto não fica perdida. Eu li em algum lugar que o sujeito falava assim, que hoje em dia, a cada dia, se faz mais fotos do que se fez em todo o século XIX. Tá? Quer dizer, o número de imagens, só você abrir a internet ali, o Facebook da vida, qualquer coisa, o número de imagens é muito grande. Todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, que é o celular. Mas o que acontece? Perdeu-se a cultura de ter a foto em papel. Na época do filme, você tinha que fazer a foto, revelar o filme, e você recebia aquele álbum com as fotos, normalmente 10x15, qualquer coisa assim. E aquilo ficava ali em cima da mesa. A pessoa chegava para você e falava assim, pô, como é que foi sua viagem? Ah, foi legal, quer ver? E você dava o álbum na mão dela. Hoje em dia, você não vai pegar e falar assim, vem ver minhas fotos, e levar a pessoa para o computador e mostrar no computador. Ninguém faz isso. Então, você pega aquelas fotos, você, num primeiro momento, você coloca numa rede social, no Facebook, manda para alguns amigos, e se perdeu aquela foto. Tá? O computador dá uma pane e você perdeu para sempre, quer dizer, perde-se o registro. O que eu tenho feito? E esse é um exemplo. Eu pego as fotos, tem uma empresa que faz para mim, e eu faço um livro. Um livro com as fotos que eu julgo melhores da viagem, faço toda uma diagramação e tal. Isso aqui é um livro, é um exemplar único, eu fiz para mim e tal. É algo moderníssimo, né? E eu coloco isso aqui fica... Sim, né? você pode fazer o que você quiser. Essa aqui é uma empresa, tem N empresas fazendo isso, tem profissionais fazendo isso, eu faço por minha conta. Isso aqui fica numa mesa, a pessoa chega, como é que foi sua foto? Está aqui. Tá? Você recupera aquela velha cultura de olhar fotos. Tá? É muito comum hoje em dia o pessoal filmar, vou num show e filma um show. Tá? Nunca mais você vai ver aquele filme, aquilo lá já se perdeu. A foto não, a foto, eu tenho a impressão que ela é muito mais eterna do que uma filmagem, do que a foto no celular ou qualquer coisa assim. Esse especial que o senhor trouxe foi uma viagem que o senhor fez a Portugal. Eu fiz uma viagem a Portugal, há uns 2 anos atrás, e fiz o registro da minha passagem por lá. E é interessante, porque você pode pôr fotos de vários tamanhos. Aquela que chama mais atenção, você faz uma foto grande. Aquela que não chama tanta atenção, mas por algum motivo você quer incluir, você faz uma foto menor. E eu acho muito bacana, eu acho uma coisa interessante. E eu fiz vários. Eu tenho esse aqui, especial, que eu peguei lá na estante e trouxe. Mas eu vou pescar todo ano na Amazônia. Eu tenho um livro de 15 anos de pescaria na Amazônia. Que eu peguei essas fotos desse período, que eu fui fazendo as melhores fotos, e montei um álbum. Tá, como é que é pescar na Amazônia? Você quer ver? É aqui. Eu mostro o álbum para a pessoa. Isso é muito bacana, isso já se faz, não é invenção minha. Por exemplo, a menina vai fazer 15 anos, você faz o book para ela, né? Não passa disso aqui, é isso aqui. Tá? É um momento, um registro, né? Eterno. Agora, bom, o senhor trouxe a câmera. Essa é a minha... Que o nosso fotógrafo, cinegrafista, Lucas, ficou enlouquecido quando viu. O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre ela? Essa é uma Nikon D850, é quase o top da Nikon hoje em dia. É uma câmera com muitas possibilidades, é uma câmera muito boa. Eu uso essa objetiva aqui, que é uma 28-300, é a que fica 90% do tempo na máquina. Você tem diversos tipos de lente para diversas utilidades. Essa aqui é uma lente muito, muito ágil, muito prática. Eu consigo bons resultados, tá? Mas às vezes você quer um determinado efeito, aí você precisa de uma
lente diferente, de uma 50, de uma 85, de uma 105. Eu tenho uma 60 macro, por exemplo, que eu faço foto de um grãozinho de arroz aqui, se eu quiser, eu consigo fazer, né? Mas são lentes muito específicas, né? Para uma determinada finalidade. E essa câmera é muito moderna, ela tem um foco excelente, a velocidade de foco, então pode você fotografar esportes, por exemplo, com ela é excelente pela rapidez da resposta que ela te dá, a questão do foco e tudo mais. Agora, o senhor está com uma ideia muito interessante, que é fazer uma conversa sobre fotografia, e até eu gostaria que o senhor deixasse esse convite aqui para os seus colegas da classe, uma conversa e sobre fotografia, e como é que o senhor qual que é a ideia dessa conversa? É para quem está começando, para quem está no meio do caminho? Posso te contar uma historinha antes? Outro dia eu estava já tem um tempinho, eu estava num supermercado, desses supermercados grandes que vende tudo quanto é coisa, e eu passando assim, eu vi um casal, você vê que era gente muito simples, segurando uma menininha pela mão, e o vendedor falava assim para eles: olha, essa câmera aqui, ela é sensacional, ela tem não sei quantos megapixels, tal. E eu fiquei pensando, falei, será que esse casal, você vê que são pessoas simples, tal, que estão comprando provavelmente a primeira máquina fotográfica da vida deles, para registrar a menininha ali, a filha e tal, será que eles têm noção do que é um megapixel? Né? Será que eles têm noção que eles precisam de um computador para mexer nessas fotos, para ver essas fotos? Acabou, não tem mais filme, não, né? E eu fiquei pensando nisso, eu achei, de certa forma, falei, poxa vida, essa visão, assim, não é todo mundo que tem, nem todo mundo sabe. O cara sabe que ele precisa da máquina, sabe que ele precisa de um computador, mas ele não sabe o que é um megapixel, por que ele precisa de mais, por que ele precisa de menos, que lente ele precisa, enfim, qual a finalidade que ele vai dar, o que ele vai fazer com a foto que ele vai fazer, né? Daí eu pensei o seguinte, poxa, volta e meia eu estou publicando as fotos lá no Facebook, o pessoal elogia, pô, que foto bonita, tal, não sei o quê. Eu pensei, pô, por que não fazer uma roda de conversa? Convidar os colegas que se interessem, que gostem, que têm uma câmera fotográfica, que às vezes não sabe tirar todo o potencial, não conhece o potencial da câmera, não sabe usar plenamente, e sentar para conversar. Sabe, eu não gosto de falar em curso, não gosto de falar em aula, porque eu acho que isso pressupõe um negócio muito sério, muito fechado, muito, né? Não, eu quero conversar, vamos sentar juntos, somos todos fotógrafos aqui, em maior ou menor... a gente vai sentar isso, vamos sentar e vamos conversar. É claro que eu tenho alguma experiência, são 30 e tantos anos fotografando, né? Eu tenho alguma experiência que eu posso passar, eu venho do tempo do filme, eu tinha laboratório em casa, eu revelava as minhas fotos na minha casa. Tudo isso, para quem nunca passou por isso, faz diferença. Para quem for direto para o digital, sabe? Às vezes eu vejo e falo assim, poxa, faltou para esse cara ir para o laboratório, faltou para ele ampliar uma foto, faltou para ele mexer no ampliador lá, ver. Porque hoje é tudo muito fácil. Na verdade não é, mas é simples. Quer dizer, o cara fala assim, vou fazer 50 fotos e sair uma boa, beleza. Na época do filme você não podia fazer isso, o filme é caro. Você tinha que pensar. Então eu acho muito interessante essa coisa de você pensar a foto antes de fazer. Sabe, programar a foto, né? E ninguém faz isso, né? Então, eu acho que uma roda de conversa, chamar os colegas que tiverem interesse, a associação, ver se a associação cede um espaço para a gente sentar uma vez por semana, 2 horinhas ali, e eu falar um pouco de história da fotografia, de falar de câmeras, falar de equipamentos, falar de acessórios, tá? Até para mostrar para a pessoa o seguinte, olha, você não precisa dessa câmera, ou a câmera que você tem não é suficiente para o que você quer fazer, você precisa de uma câmera mais avançada. Tá certo. O senhor gostaria de deixar alguma recomendação, alguma consideração final? Eu acho o seguinte, eu penso muito assim, fotografar é como escrever. O que falam para a gente quando você está lá na escola? Só sabe escrever quem lê, né? Só escreve bem quem lê. Fotografia é a mesma coisa, eu acho que só fotografa bem quem vê fotografia. Tá? Vejam fotografia, não precisa comprar livro, sabe? Eu tenho muitos livros, mas não precisa comprar livro. Vai na internet, pesquisa grandes fotógrafos, dá uma olhadinha. Poxa, esse ângulo aqui é interessante, isso eu consigo reproduzir, sabe? Como o cara fez essa foto? Vamos tentar fazer igual, vamos tentar fazer próximo. Não copiar por copiar, mas para aprender, para ver aquilo, para criar uma cultura fotográfica.
Isso eu acho que é a primeira coisa que a pessoa que vai para a fotografia, quer ser fotógrafo, tem que pensar. Apesar de todas as mudanças que estamos vivendo, um momento meio seguro e tal, o que a gente vê é que as pessoas estão se aposentando, graças a Deus, com saúde, né? E acabam ficando com um tempo livre, um tempo ocioso, tá? Então, eu acho que o grande conselho que eu posso dar é: não fique sentado na frente da televisão, tá? Procure alguma coisa para fazer, um hobby, vai fotografar, vai fazer outra coisa, vai escrever, tá? Acho que a pior coisa que a gente pode fazer depois de aposentado é se acomodar, né? E mesmo para os colegas que estão na ativa, poxa vida, se está com tempo livre, comece a pensar no futuro. Poxa, o que eu vou fazer quando aposentar? O meu caso foi a fotografia. Temos uma colega nossa que está fazendo culinária, tá cozinhando, se aposentou, agora está se dedicando à cozinha. Super legal, super bacana, eu acho perfeito. Acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer é se acomodar. Tá? Acho que não pode se acomodar, tem que ter uma outra atividade, sabe? Não pensando em ganhar dinheiro. Meu estúdio lá, não ganhei nada até hoje com aquilo lá, eu só gastei dinheiro naquilo lá. Mas é isso, eu tenho uma atividade, eu saio de casa de manhã para fazer minha atividade. Eu vou lá, vou estudar, vou diagramar um livro, vou fazer alguma coisa, vou fazer fotos, enfim. Mas eu tenho uma atividade. Eu acho isso extremamente importante, extremamente necessário. Todo mundo que passou pela carreira, que sabe o que a associação fez pela gente. Questão questão mais básica, plano de saúde, até ajudas em momentos difíceis, em festas, vamos reunir os colegas, são coisas necessárias para a gente, são coisas imprescindíveis para a gente, sem contar a defesa dos interesses dos promotores, dos procuradores, isso nem tem por que falar, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Isso aqui é imprescindível para a gente, tem que existir, claro, e tem que ser cada vez mais valorizado.